Olá, assombrados. Hoje trago mais um fato ocorrido na minha família, mais uma daquelas histórias estranhas que me cercam desde criança e que provam que o mundo ao nosso redor é cheio de mistérios. O palco desta história é a casa da minha finada avó, um lugar com uma energia particular. A casa foi construída sobre as terras de uma antiga fazenda no sul do estado de São Paulo. Um chão que já foi pisado por todo tipo de gente: escravos, colonos, caçadores. Sempre tive arrepios ao andar por aquela casa sozinho, e imagino que, antigamente, com menos vizinhos e cercada por matas e pastos, a sensação era ainda mais forte. O terreno era enorme e, bem nos fundos, escondido entre as árvores e pés de banana, havia um quartinho de madeira. Ele servia como depósito para as coisas de cavalos e carroças. Os veículos da época que meu pai e meus tios usavam para vender verduras. Hoje o quartinho foi reformado. É de tijolos, mas sua aura de mistério permanece. A história aconteceu num dia em que minha mãe, já casada com meu pai, levou um de seus irmãos mais novos para brincar com os irmãos mais novos do meu pai. A criançada passou a tarde inteira na maior festa. Corridas pelo quintal, futebol, subindo em árvores. Uma alegria contagiante. Até que no cair da noite, com o céu já escuro, resolveram brincar de esconde-esconde. Foi então que um dos meus tios, por parte de mãe, o visitante, teve a ideia de se aventurar onde os da casa não iam. Em meio à escuridão, ele se esgueirou por entre as árvores e entrou no tal quartinho dos fundos para se esconder. Lá dentro, no breu total, ele ficou quieto. Alguns minutos depois, ouviu alguém falar com ele. O susto foi grande, mas ele logo pensou ser um dos outros meninos, pois a voz disse, como um cúmplice: "Aqui eles não vão nos encontrar." Confiando no seu suposto companheiro de esconderijo, meu tio ficou ali, quietinho. Ele via a porta se abrir de vez em quando, mas as outras crianças só espiavam, sem coragem de entrar na escuridão. E assim ele ficou por uns 15 minutos, protegido pela cumplicidade daquela voz. Quando percebeu que a movimentação lá fora tinha parado, resolveu sair de fininho e se escondeu atrás de uma árvore, já tendo até esquecido do outro menino. Foi quando viu que todos estavam reunidos no rancho. O jogo, pelo visto, tinha acabado. Ele se juntou ao grupo e logo perguntaram: "Onde você estava?" Ele respondeu com naturalidade: "Lá no quartinho. Eu e mais alguém, que no escuro não vi. Quem de vocês se escondeu comigo?" Uma confusão se instalou. Estavam todos ali, umas 6 ou 7 crianças, que balançavam as cabeças, em sinal de negação. Ele olhou em volta, contou e perguntou: "Ué, então quem estava comigo?" O silêncio foi seguido pela revelação que trouxe o arrepio. Um por um, cada um contou onde se escondeu. Meus tios, os moradores da casa, foram categóricos. Nós não entramos lá à noite. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha chegado perto do quartinho. Naquele momento, meu tio se arrepiou da cabeça aos pés e contou sobre a voz que falou com ele no escuro. O medo tomou conta do grupo e a brincadeira foi encerrada na mesma hora. A história, claro, se espalhou pela família. Os mais céticos duvidaram, mas meus avós acreditaram sem hesitar, pois já tinham vivenciado muitas outras coisas estranhas naquelas terras. E ficou para sempre um mistério. Quem seria o dono daquela voz? Um espírito perdido, um saci pregando uma peça? E você, o que acha? Conta aqui nos comentários que quero saber sua opinião. Talvez nunca saibamos, mas o aprendizado ficou. Devemos ter muito cuidado com certos lugares e certas brincadeiras, principalmente quando a noite cai. Hoje é só. Se inscreva no canal, pois em breve trarei mais um relato assombrado do Diário de Família. Deixe seu joinha e, se ficou até aqui, comente a palavra esconderijo. Até mais. Obrigado por assistir.